Oi, gente, a paz do Senhor para vocês. Eu desafiei vocês hoje a fazer algumas perguntas sobre a Bíblia, sobre Deus no grupo. E só o Maico fez a pergunta, por isso eu levantei algumas questões junto com a Berê, de coisas que talvez vocês gostariam de saber. Porque vocês não mandaram, então vocês estão melhor que eu de Bíblia, né? Me fez entender assim. Vocês estão sabendo bem mais que eu. Porque não precisa perguntar. Então, aí me pergunta você. Eu que tenho que perguntar pra vocês, né? Mas vamos lá, então. O Marco, ele perguntou o seguinte: o Apocalipse já começou? Então, o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? A Bíblia fala assim, ó, que Jesus virá, as nações serão julgadas e quem é salvo vai morar com ele no céu para sempre. Isso, no juízo final, tá em Mateus, tá? E isso que eu acabei de falar para vocês está em Mateus 24, 30 e 31. Os crentes devem estar preparados porque acontecerá a qualquer hora. Jesus falou dos sinais do fim dos tempos que podemos ver. A segunda vinda de Jesus é o fim do mundo. É um tema muito falado na Bíblia. Como está muito espalhado no meio de outras coisas, é difícil organizar e fazer algum sentido disso tudo. Mas podemos ter algumas certezas sobre o que acontecerá, que Jesus fala. Então ele perguntou para mim assim, ó, se eu acho que é o Apocalipse. Eu acho que é o começo das dores. Como assim, Ana Paula? Bom, uma mulher quando ela vai ter nenê, que é normal, ela tem contrações. Então, desde quando eu nasci, eu ouço falar de pandemias, guerra, fome, crise econômica, tudo isso que vem acontecendo. Só que acontece isso e depois de 5 anos acontece outra coisa, e depois de 3 anos acontece outra coisa. E em 2020, o que tem acontecido? Tem acontecido tudo num curto espaço de tempo. É como se a contração estivesse diminuindo para o bebê nascer. Então, quer dizer, como se a contração estivesse diminuindo para Jesus voltar, né? Então, a gente que é cristão, a gente tem que estar esperto, porque na Bíblia alerta a gente que ele vai vir como um ladrão. Ele não sabia o dia que ele voltaria, somente Deus. Então, se eu acredito que a gente está assim vivendo os princípios das dores, sim, tá? Eu acho que ainda não é o rompimento dos selos, mas eu acredito que a gente já tá caminhando aí pro final dos tempos, como diz em Mateus 24. Mas isso é eu que acredito, já que a pergunta foi para mim e eu respondi com base bíblica em Mateus 24, ok? Então, se você tem curiosidade de saber de uma forma simples sobre o fim do mundo, Mateus 24 é o melhor. Mas tudo detalhado está em Apocalipse de João. Todo mundo sabe disso. Só que o Apocalipse de João é mais complexo, tá? Então, vamos para a segunda pergunta, que eu acho que é interessante. O que a Bíblia diz sobre tatuagens? Diz assim em Levítico 19:20: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Isso em Levítico, lá atrás. Trazendo para o dia de hoje. O que acontecia? Naquela época, as mulheres que entravam de luto, pessoas que entravam de luto, que nem eu e a Gleice, por exemplo, meu pai morreu, tatuavam a testa, tá? Isso era algo relacionado à religião do pessoal da Babilônia, tá? Fazer isso. No momento de luto, tatuar a testa para que todas as pessoas ficassem sabendo que elas estavam de luto. A Bíblia não fala assim, não, você não pode fazer tatuagem. Mas ela fala assim, ó, não faça cortes no seu corpo. Por quê? Porque você está se proporcionando dor. E isso é pecado, entendeu? Sadomasoquismo é pecado. Porque sadomasoquismo é quando você provoca dor em você mesmo. Então, se fazer tatuagem dói, é porque é pecado. Não pelo escrito, mas por você cortar a sua carne, que não é sua. É de Deus, o Criador, Ele te criou, entendeu?
Vamos lá, terceira pergunta. Essa pergunta aqui foi a Berê que achou interessante. Ela tá aqui agora, enquanto eu tô gravando pra você, assistindo ao vivo. E ela achou muito interessante porque ela não sabe o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles representam coisas que vão acontecer antes do fim do mundo, tá? Antes do Mateus 24. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia. O primeiro é o cavalo branco, tá? Em Apocalipse 6, 1, 2. A coroa é o símbolo da vitória e do poder. E o arco que esse cavaleiro carrega significa a influência do cavaleiro terá grande alcance. Uns dizem que esse cavaleiro é Jesus, porque ele é um vencedor, fala que é um vencedor, e outros que é o anticristo, já que ele se exaltará como um Deus. Então, tem essas duas vertentes, então cada um tem uma interpretação diferente. Então, por isso que é interessante o curso de teologia, e é por isso que é interessante quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pedir para o Espírito Santo nos mostrar a verdade, nos fazer entender o que Deus quer fazer justamente por causa disso, porque vai existir debates sobre isso, entendeu? Aí o segundo é o cavaleiro vermelho, é um cavalo vermelho, ele tem o poder para tirar a paz do mundo. A espada dele é vermelha e ela representa uma morte sangrenta. Quer dizer, guerras, tá? O terceiro é o cavalo preto, o cavaleiro preto, que significa que o preço da comida vai ser muito caro no fim dos tempos. Ele carrega uma balança e ela representa fome e crise econômica. E olha que coisa, a gente tá entrando num colapso de crise econômica. Começa a ser assustador. Volta lá na pergunta do Michael, se eu acho que o Apocalipse já começou, entendeu? Então por isso que tem várias interpretações. Michael, você acha que o Apocalipse começou e que o cavalo preto vai entrar em ação agora, com uma crise econômica em escala mundial? Me responde aí. E temos também o cavalo amarelo esverdeado, tá? Que ele chama-se morte. É o único que em Apocalipse tá falando que ele é mesmo, tá? Ele é mesmo, não é uma representação de que alguém que estudou teologia. Lá tá escrito que ele é a morte, ou Hades, que significa inferno. Dependendo da sua interpretação, os 4 cavaleiros juntos têm poder para matar 1/4 da terra. Eles vêm trazer o julgamento de Deus sobre nós, sobre o mundo, por causa do pecado. Ah, Ana Paula, mas Jesus não veio e morreu na cruz para tirar nossos pecados? Sim, mas a Bíblia diz que todos nós, na volta de Jesus, vamos passar pelo julgamento de Deus. Todos nós. Primeiro os mortos e depois os que estariam vivos, tá? Então é por isso que você precisa aceitar Jesus. Porque quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. E quando você aceita Jesus, você aceita o seu sacrifício de cruz em prol dos seus pecados. Entendeu? Se você não aceita Jesus, você não está reconhecendo o senhorio dele, do que ele fez por você na cruz. Então, ele não é o seu salvador. Então, você não foi liberto dos seus pecados e você prestará conta disso aí com Deus. Legal, né? Quarto, é uma pergunta bem, assim, interessante. Por quê? O que acontece? Tem um seriado no Netflix que ele fala sobre esse personagem. E o pessoal já fez vídeos no YouTube falando sobre essa pessoa. Tá, deixa eu só achar aqui, rapidinho. Então vamos lá. Quarta pergunta, que eu achei interessante justamente por causa do seriado Lúcifer no Netflix. Eu não assisto porque eu entendo que eu devo assistir coisas que edificam a minha vida. E assistir um demônio tentando ser bom não me edifica nada. Ele não deixa de ser um demônio porque ele tá tentando ser bom. É uma mentira isso aí. E, assim, só por curiosidade,
As igrejas de Araçatuba se reuniram para dia 1º de abril. Cada igreja tem seu horário no dia 1º de abril. A nossa parece que é 2 e pouco da tarde. A igreja Amor e Cuidado, a minha, né? 2 e pouco da tarde. Vai reunir todos os líderes de célula, de supervisão, de tudo. E vamos clamar para derrubar que dia 1º é o dia da mentira. Porque segundo um estudo, se você for estudar cronologicamente, eles acreditam que Jesus nasceu, ele não nasceu dia 25, na Bíblia não fala que ele nasceu dia 25, isso aí foi uma data que o homem decidiu colocar lá pra gente poder comemorar o Natal, porque tem uma festa judaica e tudo mais. Mas eles acreditam que Jesus pode ter nascido no dia 1º de abril, e aí Satanás, safadinho do jeito que ele é, foi lá e inventou o quê? Dia da mentira. Então as igrejas querem derrubar isso, querem cortar isso pela raiz, que dia 1º não vai ser mais o dia da mentira. Então algumas igrejas aqui de Araçatuba, os pastores, eu não sei se vocês estão sabendo, porque eles não devem ter divulgado isso para os membros da igreja, mas os pastores de Araçatuba se juntaram e cada um vai ter o seu horário, cada igreja de Araçatuba vai ter o seu horário para orar em prol disso, para derrubar o dia da mentira, que é o dia 1º de abril. Mas voltando aqui, a pergunta. Quem foi Lilith? Quem assiste o seriado sabe que lá fala dela. A Lilith, ela é um personagem mitológico, e mitológico significa o quê? Um mito. Não tenho como provar a existência dela. Não tenho, e na Bíblia não aparece ela para que eu possa provar que ela existiu biblicamente. Então, esse mito se tornou popular na Idade Média, dizendo que ela é o quê? A Lilith foi a primeira mulher criada por Deus antes de Eva, tá? E aí o que aconteceu? Esse mito surgiu entre os judeus na Babilônia, tá? Porque lá tinha uma deusa muito cruel na Babilônia com um nome muito parecido. Então a cultura judaica foi marcada pelo auxílio da Babilônia e mais tarde o mito judaico ganhou alguma popularidade entre os cristãos, mas nunca foi aceito como parte da fé cristã. Ela não foi aceita como parte da fé cristã porque ela não está na Bíblia. Então ela é um mito. Eles acreditam que ela fez o quê? Deus criou ela e Adão para a terra, então não era Eva. Só que a Lilith, ela não era submissa ao Adão. Ela tinha sido criada da mesma forma que o Adão, tá? Não da costela. E ela não aceitava ser submissa ou dominada pelo marido. Ela exigia igualdade entre eles, né? Então ela pegou e abandonou o Jardim do Éden. Ela não foi expulsa, ela abandonou e Deus enviou 3 anjos para convencer ela a voltar para o jardim e se submeter a Adão. E ela escolheu rejeitar, não quis voltar, não quis se reconciliar com Deus, não quis ser submissa a Adão, ela não aceitou. Então ela se tornou um demônio e Adão ficou sozinho e triste. Então Deus criou a Eva para ele, de companheira. E a Eva foi criada a partir da costela do Adão, como diz em Gênesis. E, diferente da Lilith, ela aceitou a submissão do marido, tá? E aí, alguns também dizem que o quê? Que a serpente que aparece para Eva, convencendo a comer o fruto proibido, é a Lilith, tá? Que é um demônio. Não esqueça, a Lilith, segundo a mitologia, ela é um mito, ela não tá na Bíblia, é um mito que surgiu e ela é um demônio. E eles, nessa história aí judaica, na época da Babilônia, acredita que foi ela que convenceu a Eva a comer do fruto proibido, porque ela tinha ciúmes da Eva e do Adão, então decidiu destruir eles, tá? Não tem ela na Bíblia, gente. Não tem ela na Bíblia. Não adianta vocês caçar ela, porque isso aí não vai acontecer, tá? É mito.
Voltando. A Berê me fez uma pergunta aqui quando eu falei sobre tatuagem. Então, vamos voltar lá naquela pergunta. Ela perguntou assim pra mim: mas Nina, se existe um casal casado certinho nas leis de Deus, só que entre quatro paredes a mulher gosta de tomar uns tapas do marido, gosta de sentir uma dor ali, isso é pecado? É pecado, gente, é autoflagelo, é pecado. Não é normal gostar de sentir dor, tá? Não é normal isso aí, gostar de sentir dor. Não é de Deus. Deus não quer que você sinta dor. Por mais que você sinta dor, porque você é um ser humano, não é o desejo dele do teu coração, do coração dele que você sinta dor. Então, se o marido chegar forrada na mulher na cama, é pecado? É pecado, tá? Respondendo a pergunta da Verê. Vamos dar procedimento aqui. Quinto, como fazer jejum e oração? Há muitas formas de fazer jejum e oração. O objetivo principal de fazer jejum e oração é ter mais comunhão com Deus. Jejuar era um ato de fé em Deus. Quando jejuamos, colocamos Deus acima das nossas necessidades físicas. O jejum também é um tempo para focar em Deus, sem distrações. Por isso, o jejum sempre deve estar ligado à oração. Você deve conversar com Deus. Por quê? Porque, gente, toda vez que você sentir vontade de comer aquele negócio que você se absteu, seja comida ou pode fazer jejum de televisão também. O que você faz? Você ora, tá bom? Então você pode fazer um jejum que ele pode ser total, parcial, de comer alguns alimentos, só alguns alimentos, com ou sem ingestão de líquidos, mas eu aconselho você a fazer com ingestão de líquidos, né, gente? Não vamos parar de beber água. E também você pode colocar algumas atividades, como eu falei pra você, não ver televisão. Então, cada pessoa pode escolher como vai fazer o jejum de acordo com o que sentir que é de Deus, tá? Você vai ter que pedir aí um direcionamento de Deus sobre o que Ele quer que você jejue, tá? Fazer o jejum e oração é uma coisa entre você e Deus. Não serve para se mostrar mais espiritualmente, nem para ter a aprovação de outras pessoas. Isso está em Mateus 6, 16, 18. Você pode jejuar individualmente ou com outros crentes orando junto. Minha igreja, ela tem um jejum coletivo que todo mundo faz, tá? E você pode fazer, eu tô sentindo que eu tô fraco na fé, você pode fazer um jejum individual, ou tem alguma pessoa que eu conheço, um amigo muito querido, um parente muito querido, eu vou jejuar por essa pessoa porque ela tá passando por um momento difícil, você pode jejuar por ela. O que você não pode fazer é ficar falando pra todo mundo: eu tô de jejum de doce por causa da Berê, que eu quero que a Berê vai pra igreja. É isso que eu não posso fazer, entendeu? O jejum é uma coisa entre eu e Deus. Só Ele vai saber que eu tô fazendo esse jejum por ela e vou orar pela vida dela, tá? Esse é um exemplo que eu tô dando. Então, como se preparar para jejuar e orar? Ore pedindo a orientação de Deus para esse tempo, tá bom? Estabeleça um tempo que vai durar o jejum. Você não tá acostumado a jejuar? Comece com um jejum pequeno, 12 horas, para não causar problema de saúde, tá? Começa devagar. Decida o que não vai comer. O jejum pode ser total, é mais indicado para períodos pequenos. E jejum parcial é melhor por vários dias. E também por causa da profissão de algumas pessoas que são cansativas. Por exemplo, o Éder é mecânico de caminhão. Aí ele me resolve fazer um jejum de Daniel. Ele vai desmaiar. Nós já vai falar disso no próximo agora tópico, tá? Ele vai desmaiar. Então, você tem que decidir o que não vai comer, por períodos que não vou comer, o tempo que vai durar. Organize um horário, quanto tempo que vai se dedicar à oração, tá? Tem gente que não consegue orar muito tempo, tem gente que consegue orar muito tempo. Só que orar, gente, é um hábito, tá? Por exemplo, eu não consigo orar mais de 10 minutos. Beleza, ore todo dia 10 minutos.
E aí você vai aumentando para 12, para 15, para 16, 17, 20. Quando vê que não, você tá orando 1 hora ali, ó, sem perceber e querendo mais de Deus. Então, coloca um horário, decida quanto tempo você vai se dedicar à oração, quanto tempo você vai se dedicar a este jejum, tá? Para equilibrar seus compromissos, não afetar sua vida na família, nem no serviço. Então você tem que ser uma pessoa organizada quando decide fazer o jejum e oração, e você tem que colocar isso diante de Deus antes de começar a fazer. Uma coisa importante que eu tenho para falar para você sobre jejum, tá? Você tem que beber bastante água, não faça jejum longo sem água, é importante, porque é para sua saúde, a gente é ser humano, não pode ficar sem água, tá? Se você se sentir tonto ou fazer movimento, mexa-se mais devagar, evite situações onde há uma tentação para comer. Por exemplo, eu tô fazendo jejum de carne, o que eu vou fazer no churrasco? Entende? Eu tô lá sofrendo, vou ficar sofrendo lá, tá? Aproveite o tempo da refeição para orar e ler a Bíblia. Pense e medite nas coisas de Deus, como Salmo 119, 97. Ore pelos motivos que você decidiu para esse jejum. Filipenses 4, 6. Passe algum tempo em silêncio com Deus, porque se você só falar, você não vai ouvir a voz de Deus, tá? Você fala assim, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, mas você não fecha a matraca? Como que Deus vai falar com você? Então fecha a matraca e deixa Deus falar também, tá? Obedeça as orientações de Deus. Se você sentir que Deus que deve parar, então pare. Não continue só para cumprir uma meta. Se você sentir de Deus, falando novamente, que deve parar o jejum, por exemplo, vou ficar 30 dias sem comer doce. Mas no meio dessa minha jornada aí com os 15 dias, eu senti de Deus que era para mim parar esse jejum. Então tudo bem, eu entrego esse jejum a Deus e paro esse jejum. Agora, se você é uma pessoa que não consegue, como fala assim, jejuar, não fica fazendo votos com Deus, entendeu? Se for para quebrar. Não, que eu vou ficar 6 meses sem comer doce. E aí, se você, por vontade própria, quebrar seu jejum com 2 meses, é algo muito sério, você está quebrando um voto com Deus. Então não faça isso, nem comece. Jejum é importante para te aproximar de Deus, aproxima mesmo de Deus, mas se for para você quebrar, não comece. Então, como quebrar um jejum? Faça algumas refeições leves. Quebrar o jejum com uma refeição pesada pode ser um mal para a saúde, porque você está se abstendo de alimentos, tá? Agradeça a Deus por ter lhe ajudado durante o jejum e por qualquer bênção que tenha recebido. Isso está em Colossenses 4:2. E procure pôr em prática o que aprendeu durante o tempo de jejum e oração. Tiago 1:2. Beleza? Isso aqui é sobre jejum. Agora a gente vai falar sobre o jejum de Daniel. 6. Como faz jejum de Daniel? Para fazer o jejum de Daniel é preciso fazer um jejum parcial, evitando comer coisas que lhe são saborosas. O objetivo é ter mais comunhão com Deus, sacrificando o prazer de comer durante algum tempo. O jejum de Daniel pode ser mais prolongado do que um jejum total de alimentos. O jejum de Daniel é bom para quem não pode se abster totalmente de comer por algum motivo. Também é recomendado para quem quer fazer um jejum mais longo sem comprometer a saúde. A pessoa se alimenta, mas controla o seu apetite, colocando Deus acima do prazer de comer. Não há regras exatas na Bíblia para um jejum parcial. Cada pessoa deve decidir o que não vai comer, beber ou fazer durante o jejum. Algumas comidas podem ser evitadas, que são evitadas no jejum de Daniel, tá? Carne, refrigerante, doce e outras coisas que você gosta. Além de alimentos, você não pode fazer jejum de algumas atividades como tratamento de beleza, televisão, cinema, jogos, relações sexuais, tá? Então, atenção, faça o jejum de acordo com a sua possibilidade. Veja o que você consegue fazer de acordo com a sua saúde e a sua situação familiar. Não precisa se abster de todas essas coisas, mas faça o compromisso de se abster de alguma coisa e use esse tempo livre para jejuar
e orar, tá? O jejum de Daniel é baseado num jejum do profeta Daniel na Babilônia. E como se prepara o jejum? Eu já expliquei para você, tá? Ele saiu aqui de novo. Voltando aqui, o jejum é baseado no profeta Daniel, tá? Da Bíblia, na Babilônia. O jejum que ele fez durou 3 semanas. Nesse jejum ele não comeu carne nem coisas saborosas e não bebeu vinho. Ele também não se perfumou durante esse tempo. Se você tem curiosidade de saber, está em Daniel 10, 2, 3, tá? E muitas pessoas seguem o exemplo de Daniel e fazem um jejum de 3 semanas, mas o jejum pode durar o tempo que você determinar de acordo com a vontade de Deus. Se você acha melhor fazer durante menos tempo, não é errado. Se quiser prolongar também, não é o problema. Ore, estabeleça um tempo de jejum que você sentir de Deus. O primeiro jejum que Daniel e seus amigos fizeram foi não comer comida do rei da Babilônia. Eles só se alimentavam de vegetais e águas durante todo o tempo e foram treinados para servir o rei. Está isso em Daniel 1:8 e Daniel 1:16. E o outro foi que eles fizeram de 3 semanas, tá? Então, o que quer dizer? Por exemplo, eu já fiz o jejum de Daniel e o jejum de Daniel não come carne, não come arroz, não come feijão, é só legumes e verduras e água, tá? Só. Na minha igreja, o meu pastor falou assim que mandioca e que mais, Berê? E batata não se enquadrava no legumes. Então, que você não podia comer também a mandioca e a batata. Por causa de um termo mais científico que ele quis entrar. Só que na Bíblia não fala, tá, gente? Que mandioca e batata não é legumes, tá? É que ele entrou num negócio mais profundo científico aí sobre a divisão de legumes. Então, você sentir no seu coração que legume, batata e mandioca é legume, coma mandioca no seu jejum de Daniel. Eu comi batata e mandioca no meu jejum de Daniel, tá? Eu só não comia carne, arroz, feijão, leite, refrigerante, suco. Não, era só legumes, verduras, frutas e água, tá bom? Esse foi o jejum que eu, Ana Paula Mariano, fiz, tá bom? E o tempo de jejum é você que decide, tá? Agora uma pergunta muito interessante. Jesus é Deus? Sim! Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é um só, mas é uma trindade 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. Isso você também aprende na Igreja Católica, tá bom? Isso pode parecer estranho, mas Deus é muito mais complexo que um ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E é a parte de Deus, que é o Filho, ao vir para a Terra. Ele se transformou num homem, identificando-se conosco. O Evangelho de João abre dizendo que Deus é a palavra e ele se tornou um homem. João 1, de 1 a 14. Jesus era Deus e estava com Deus. Por outras palavras, Jesus é uma parte da Trindade de Deus. Muita gente toma as passagens que falam de Jesus estar junto a Deus como evidência que ele não é Deus, mas outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus, como Tito 2,13. Lendo João 1, entendemos que não é uma diferença de opinião sobre a divindade de Cristo, mas que todos estão falando de Jesus como Deus. Quem Jesus afirmou ser? Jesus disse que era o Filho de Deus e Filho do homem, o Cristo, o Messias. Ambos significam ungidos. Não lemos nos evangelhos que ele disse, eu sou Deus, mas ele também nunca disse, eu sou homem. Mas pelas coisas que disse e fez, fica claro que ele se considerava Deus.
Jesus deixou que as pessoas o adorassem, Mateus 28:9. Jesus era judeu e os judeus acreditavam que só deveriam adorar a Deus e nunca o homem. Jesus perdoava os pecados, Marcos 2, 5, 6. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Os teólogos judeus da altura ficaram chocados porque só Deus pode perdoar pecados assim, visto que todo pecado é uma ofensa contra Deus. E Jesus diz que já existia antes de Abraão e era eu sou, que está em João 8:22. 22, deixa eu ver aqui. Então, João 8:28 e João 8:58 e 59. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu que era eu sou. Que em hebraico, em um jogo de palavras com o Senhor, assim Deus ficou conhecido como eu sou. Jesus disse que era eu sou quando os judeus perguntaram quem ele era. Depois quiseram matá-lo porque ficou claro que ele dizia ser Deus. Jesus disse que ele e o Pai eram uma mesma pessoa, e isso está em João 10, 30, 33. Isso mesmo que quer dizer, eu sou Deus. Os judeus entenderam isso e tentaram apedrejar. Jesus ensinou que ele é o caminho e a vida. Em João 14, 6, nenhum grande líder espiritual disse que a salvação era por ele mesmo. Isso seria um absurdo, porque quando morresse, já não haveria salvação. Jesus não disse só para obedecer a sua palavra. Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças às orações de homens de Deus, mas Jesus ressuscitou sem ninguém interceder por ele, em Atos dos Apóstolos 2:24. A morte não podia retê-lo porque ele era perfeito e ele era Deus. Uma curiosidade para você, Jesus quando estava aqui na Terra, era 100% homem. Jesus quando estava aqui na Terra era Deus? Era 100% Deus. Jesus não era 50% homem e 50% Deus, tá? Ele era 100% homem e 100% Deus, tá? Ficou meio confuso para vocês? É bom que dá sede em vocês e vocês procuram saber por quê. Agora, a última pergunta. Esse vídeo ficou enorme, como a Berê disse. Mas é interessante essa pergunta que vai levantar uma polêmica enorme aqui nesse grupo. Tenho certeza disso. A mulher deve ser submissa? Um grupo desse cheio de mulher? A mulher deve ser submissa, Ana Paula? Vamos ver o que a Bíblia diz? Sim, a mulher deve ser submissa ao marido. Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso entender o que é verdadeira submissão. Na Bíblia, submissão é uma regra para todos os cristãos. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. Isso está em Tiago 4:7. A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade que devemos sempre, tá? A submissão nem sempre significa obediência. E além da submissão em Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Efésios 5:21. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Em vez de cuidar somente de si, o crente deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar no ponto de abdicar de seus próprios desejos, se isso for melhor para outra pessoa. Filipenses 2:3-4. Em relação às autoridades, como governantes, líderes de igreja, pais, a submissão significa respeitar e honrar os líderes. Está em 1 Pedro 2:13-14. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneiras dignas. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. O crente deve procurar a paz com as autoridades,
mas deve-se respeitosamente submeter-se primeiro às ordens de Deus, tá? A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido, em Efésios 5, 22 e 23. Essa regra somente se aplica dentro do casamento, só para quem é casado. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas a serem autoridades. Mas no casamento, o marido tem uma posição de liderança. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade. Entre o casal, o marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade. Isso é ser submisso. No entanto, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. Liderar também implica em submissão, colocando seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos debaixo de sua autoridade. Entendeu, homem? Entendeu? Entendeu essa diquinha aqui? Isso significa ouvir e dar valor à opinião dessas pessoas. O verdadeiro líder é servo e não ditador. Mateus 23, 10, 12. A Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, a ponto de estar pronto para dar a vida por ela. Efésios 5, 25. A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com todo o respeito. Então, atenção, um bom líder deve saber delegar autoridade a quem é competente. O marido que se acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, é burro. É burro. Olha que coisa interessante, gente. Então vai levantar uma polêmica enorme aqui. Mas vocês entenderam o que a Bíblia está dizendo sobre a submissão da mulher ao seu marido? É isso aqui, ó. E quando o marido é um mau líder? Quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldades na relação de submissão e liderança. Por exemplo, quando o marido é descrente e a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus, se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus e não querer ensinar seus filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema. Na submissão, existem prioridades. A obediência a Deus deve ser sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer o marido é pecado. Por outro lado, desobedecer o marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feita com respeito. Você não vai xingar teu marido, tá bom, gente? Se o marido se recusa a ser responsável ou está em uma posição debilitada em que não consegue liderar, ele delega automaticamente a responsabilidade à esposa. Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança desse lar, até o marido estar pronto para liderar outra vez. Na ausência do capitão, o segundo no comando sempre assume a liderança. Quanto ao marido dominador ou abusivo, a esposa não é obrigada a viver debaixo de opressão. Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido. Nessas situações, a esposa deveria receber todo o apoio, porque a culpa não é dela. O marido que abusa sem autoridade precisa mudar, senão ele vai destruir o seu casamento. Você entendeu, marido, que você é a liderança dentro da sua casa, você é o sacerdote do seu lar? E a sua mulher te deve respeito por isso, mas você deve ser cobertura espiritual dela e dos seus filhos? Então, quando você não faz isso, quando você não é o sacerdote do seu lar, a sua mulher tem que obedecer a Deus em primeiro lugar e não ser mais submissa a você, porque se ela desobedecer a Deus por sua conta, é pecado. É pecado, entendeu? E se você não tem a competência de liderar a sua família, a sua casa, ser o sacerdote do seu lar, essa mulher vai ser. Essa mulher vai ser. Ela não vai
ter mais essa admiração de respeito, gente. Quando fala de submissão de mulher e marido, é aquela admiração que a gente tem pelo marido trabalhador, que é esforçado, que é carinhoso, que cuida dos filhos, que cria os filhos e não abandona a mulher, tá? E quando a mulher tá doente, ele apoia essa sua mulher, ele apoia ela nos sonhos dela, intercede pela vida dela, intercede pela vida dos seus filhos, ensina os seus filhos a andar no caminho de Deus. Esse marido é um líder e esse marido merece a submissão. Então, se você não é um marido assim, você não vai ter essa submissão que você espera da mulher, porque você não é um ditador, tá? Você não manda na vida dessa mulher, essa mulher só te deve respeito. E aí ela vai ter admiração por você pelos atos que você tiver como sacerdote do lar. Mas se você for um carrasco, ela não te deve submissão. Ela deve submissão a Deus, que é o soberano. Fica claro nisso aí, gente? O marido que não faz isso é o quê? Burro! E quem que vai cuidar da casa? A mulher! Porque quem entra quando o capitão sai é o segundo que entra no comando. Entendeu, marido? Então bota seu joelho no chão e vai orar por essa mulher de Deus. Amém? Um beijo. Quem tiver dúvidas sobre essas coisas ou mais perguntas, manda pra mim que a Ana Paula responde. Um beijo pra vocês. Eu sei que o vídeo ficou muito extenso, mas eu acho que vai ser bem divertido vocês esclarecerem algumas coisas aí na vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração.